Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. De Deus, hoje de manhã, antes de tomarmos do cálice, antes de comermos o pão, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, e vamos ler do verso 1 ao verso 20. Êxodo capítulo 12, vou ler do verso 1 ao verso 20, segundo livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme a cada macho, como puder comer, O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue dos laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos, e só o que podem fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei dos exércitos de você do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia ao entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que morem, comam apenas pão sem fermento. Versículo 12, do capítulo 12. Naquela mesma noite eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos. Naquela mesma noite passarei pelo Egito.
Agora, vejam o verso 40 até 42. Vira a página, Êxodo 12, 40 a 42. Ora, o período que os israelitas viverem no Egito foi de 430 anos. Nos dias em que se completarem os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Quero destacar noite, tempo, horário. Por isso falar em uma noite para ser lembrada. Uma noite para ser lembrada. Êxodo significa saída. Sair. O povo de Israel chegou no Egito nos tempos de José. Recordar um pouco rapidamente a história. Acontece uma fome na face da terra e José manda trazer sua família para o Egito para salvá-los da fome, da morte por falta de comida. Chegam no Egito, então, a mando de José, que é o primeiro-ministro, cerca de 100 pessoas. É um cálculo aproximado. E um detalhe interessante. Se você estudar a história egípcia, você não vai ver menção desses 430 anos que o povo de Israel foi escravo no Egito. Pode ir no Museu do Cairo, estive lá, procurei saber, procurei ler papiros para descobrir alguma coisa do que acabamos de ler. Não existe nada na história egípcia falando desse momento. É uma lacuna. Só a Bíblia menciona esse fato. E a explicação mais aceita é de que os egípcios, por tradição, não registravam na sua história, nos seus papiros, os seus fracassos, suas derrotas. Não interessava registrar. E até hoje, essa história que acabamos de ler não é aceita no Egito. E o Êxodo é um fato, acabamos de ler pela Bíblia, negado veementemente por milhares de arqueólogos e historiadores. Negam, argumentam. O Êxodo não aconteceu. Mas nós ficamos com a narrativa bíblica. Aconteceu porque está na Bíblia. E é a Bíblia que nos orienta, e não os estudos, as pesquisas de arqueólogos e historiadores. Nesse texto, são tratados 3 assuntos: a instituição da Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito e orientações de como seria esta saída, em detalhes, até a forma de se vestirem, o que comer. E depois das instruções de Moisés ao povo, que ele havia recebido de Deus, vem a 10ª praga, a pior de todas que cai sobre o Egito.
E os primogênitos, nas casas, nas famílias e no campo, os animais, morreram. A 10ª praga. E então Faraó, atormentado, ainda de noite, quando começa aquela mortandade no seu país, chama Moisés, versículo 31, e diz, verso 31 de Êxodo 12, pega esse teu povo e saiam imediatamente do Egito. Versículos 1 e 2 diz, isso deve acontecer no primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano, naquele tempo, o calendário era outro, equivale ao nosso mês de março ou abril, quando vem essas orientações. Verso 8, o que deve estar na mesa, na festa, na celebração da saída da escravidão? Um cordeiro assado, símbolo do cordeiro perfeito, Jesus. Também pão sem fermento, indicando pressa, saírem sem perder tempo. Quem faz pão em casa, ou tem uma pequena noção de pão, do feitio de pão, sabe que é preciso colocar o fermento e o quê? Esperar um tempo o fermento crescer. Já fez pão, Fábio? Flávio faz pão, aí, irmãos. Tem cara de padeiro. Dedução do Edson. Não minha. Fermento você precisa esperar crescer. Não dava tempo de esperar crescer. Pressa. Pão sem botar fermento. Também deveria estar na mesa ervas amargas, para simbolizar, para que Israel lembrasse os sofrimentos que passou aqueles anos todos como escravos no Egito. Meus irmãos, aquela noite foi uma noite de celebração para o povo de Deus, para Israel, e de tragédia para os egípcios. Você imagina o primogênito, o filho mais velho de todas as casas, morrem. E aí o egípcio sai para ver o seu campo, o seu rebanho, seus animais, e todo primogênito da sua criação também havia morrido. Então, é uma noite de tragédia, morte. O texto bíblico vai dizer que em todas as casas do Egito haviam pranto, haviam lamentações, havia tristeza, havia luto por tanta morte. Versículo 5 diz que esse cordeiro que deveria ser assado, deveria ser sem defeito. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Meus irmãos, esse sacrifício de animais que começa ali em Êxodo, ou aqui em Êxodo, é apenas uma figura, uma sombra, uma pequena ideia do que viria a acontecer no Novo Testamento com a morte de Jesus. É uma projeção, é uma profecia. Era para lembrar
enquanto faziam o sacrifício daquele cordeiro sem defeito, que um dia viria o cordeiro perfeito, mandado por Deus, gente como a gente, que morreria na cruz para ser o nosso Salvador. Apenas uma lição, uma preparação. E então acontece, cumpre-se exatamente o plano de Deus. Jesus morrendo na cruz para ser o nosso Salvador. Perfeito, sem nenhuma mancha. Que mancha? Do pecado. Por isso, nos nossos cultos hoje, não é mais necessário termos aqui um altar e cada família de vocês trazer um animal. Família rica trazia um boi, um animal mais caro. Família mais pobre podia trazer uma pomba, uma pombinha. Dependia dos recursos da família e sacrificar. Depois do sacrifício de Cristo na cruz, tudo isso foi abolido. Não é mais necessário nenhum sacrifício para substituir o nosso pecado, a nossa ofensa espiritual contra Deus. Não é preciso mais. Jesus foi o sacrifício perfeito para nos perdoar dos nossos pecados. Escrevendo sobre isso, nos orientando sobre isso, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo sangue precioso de Jesus, como o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem defeito. Por que era necessário não ter nenhum defeito, não ter nenhuma mancha? Meus irmãos, era necessário porque para o Deus perfeito era preciso fazer um sacrifício perfeito. Um sacrifício perfeito. E João, capítulo 1, já no Novo Testamento, Jesus vai passando a uma certa distância de João, que está pregando. João olha, aponta e diz o quê? Está passando ali, agora, nesse momento. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro profeta, depois dos profetas do Velho Testamento, João Batista anuncia, aponta, eis aí que está passando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma orientação interessante no versículo 10 que diz que tudo que sobrasse daquela mesa do Cordeiro deveria ser queimado. Não poderia sobrar nada. Meus irmãos, é lindo o que está por trás dessa ordem de Deus. Queimem tudo. Por trás desta ordem de Deus está a ideia de sofrimento, pelo qual Jesus ia passar na cruz. Queima. E quando você lê, estuda, a parábola de Lázaro e do homem rico, diz a palavra que o homem rico lá no inferno pediu que a sua língua fosse molhada por um pouco de água, para amenizar o seu sofrimento, perdido para sempre, ali no inferno, lugar de sofrimento. E aí vem o paralelo. Jesus, na cruz, pediu o quê? O único pedido de Jesus na cruz: tenho sede. Tenho sede. E ao invés de darem água para Jesus, deram
vinagre. Naquela hora de sofrimento. Então, Jesus, a ideia é, irmãos, Jesus foi por inteiro no seu sofrimento queimado por causa dos nossos pecados. Queimem tudo. Tenho sede. Que grande sofrimento Jesus passou na cruz por minha causa, por sua causa. E eu não sei aqui quantas pessoas têm ouvido falar do sacrifício de Cristo na cruz. Inclusive, na sexta-feira, chamada Santa, não comem nem carne, uma tradição, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz. Eu gostaria de dizer nesse momento, quando estamos estudando o Êxodo capítulo 12, que você entender intelectualmente a Páscoa, Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro sem defeito, você entender isso apenas intelectualmente e até aceitar isso intelectualmente, não salva você, não leva você para o céu. Um poeta disse que a maior distância que existe é a distância entre a mente e o coração. Entre a mente e o coração. Está na mente, mas não chega ao coração. O plano de salvação para a sua vida, para a minha vida, implica em entender mentalmente e aceitar no coração. Aí se completa a salvação de Jesus Cristo por nós. Versículo 7 diz: peguem o sangue desse cordeiro e coloquem nas vigas superiores das portas das casas de vocês. Sangue é vida. Perder sangue leva à morte. É preciso, em muitas cirurgias, transfusão de sangue. Por isso, a necessidade de bancos de sangue nos hospitais, praticamente em todas as cidades, reservas de sangue, porque sangue salva, sangue é vida. E então, colocassem nos umbrais, nas vigas, nas portas das casas, com isopo, que era um tipo de uma planta apropriada para fazer isso, sangue daquele cordeiro que foi sacrificado. E então o povo de Israel seria protegido. Na casa dos egípcios, lágrimas, tragédia, dor. Nas casas marcadas pelo sangue do cordeiro, havia proteção. Proteção. E então, a aplicação disso para a nossa vida. Naquela noite, irmãos, lá no Egito, apenas algumas famílias foram salvas. Algumas casas foram protegidas da perdição, ou da destruição, ou da morte. Algumas casas, a casa que obedeceu, as casas do povo de Israel foram protegidas. É uma salvação que veio para algumas casas, para algumas pessoas. Mas agora nós chegamos no Novo Testamento e nós vamos ver Jesus, sua morte na cruz, morrendo por todos nós. Porque Deus amou o mundo, todos, não apenas uma nação, não apenas uma família. Deus amou o mundo, todos. A salvação não é para alguns, a salvação é para todos. E em Lucas 23, quando Jesus diz, está tudo consumado, Ele está dizendo, pronto, Pai. Está feito, Pai. Pai, eu fiz conforme o teu plano. Está tudo pronto, está tudo certo. E o povo ali reunido são autoridades religiosas, os representantes de Roma,
e a multidão que assiste Jesus morrer. E o sacrifício de Cristo não é apenas para esses grupos ali ao redor da cruz, naquele dia em Israel. O sacrifício de Cristo chega até nós. É uma salvação que abrange, o sacrifício de Cristo abrange todos nós. Todas as pessoas, está disponível, mas era preciso sangue marcar os umbrais das portas, e ali haveria proteção. Versículo 4, subindo no texto, eu disse ao 7, vamos subir ao 4, tem uma orientação muito interessante. Se a família for pequena e o cordeiro for grande, pode chamar um vizinho e comerem juntos. Pode chamar outro vizinho para comerem juntos. Mais pessoas, se o cordeiro for grande. Qual é o ensino, irmãos, que eu tiro dessa orientação de Deus? Chame os vizinhos, comam juntos. Irmãos, trazendo esse texto para os nossos dias, para o Evangelho, para o Novo Testamento, eu aprendo que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisa ser compartilhado com nossos amigos, com nossos vizinhos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. A mensagem de salvação precisa ser compartilhada. Estou me lembrando de um missionário americano na década de 70, que foi ao Brasil, desembarcou em São Paulo, e com recursos levantados aqui nos Estados Unidos, mantenedores, ele conseguiu comprar aquela Toyota Bandeirantes, aquele caminhonetão que tinha lá no Brasil, estão lembrados? A Toyota Bandeirantes, que entrava, subia, né, Sandro, até em árvore, até em coqueiro, né, forte. Aí saiu, porque a chamada dele era pregar o Evangelho apenas para índios. Primeiro lugar que ele chegou, na primeira aldeia que ele pregou o Evangelho, com muita dificuldade no português, mas foi entendido. Ele falou sobre isso. Jesus já tinha vindo uma vez. Jesus voltaria outra vez. E era preciso estar preparado para a segunda vez. Que Jesus amava aqueles índios ali, aquela tribo inteira, desde as crianças, todos. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E eu vim aqui, estou pregando essa verdade para vocês. Quando o missionário estava terminando a mensagem, o chefe da tribo, o cacique, saiu do lugar onde estava sentado e veio caminhando em direção ao missionário, e ele ficou um pouco assustado, mas não deixou transparecer isso. E aquele chefe da tribo disse ao missionário: isso que você está falando, que Jesus veio a esse mundo e morreu por mim, por todos nós aqui, aconteceu há mais de 2000 anos atrás? Ele disse: sim. E só agora vocês vêm nos anunciar isso? E só agora vocês vêm nos dizer isso? Quantos de nós, da nossa tribo, morreram sem salvação? Voltou para o seu lugar e caiu em prantos. Porque sabia que aqueles que estavam ali tinham morrido sem Jesus, estavam perdidos. Chame os vizinhos, compartilhem o cordeiro. O Evangelho, meu irmão, é para ser compartilhado. A mensagem da salvação é para os nossos vizinhos, é para os nossos parentes, é para os nossos amigos. Compartilhado. Meus irmãos, nós estamos fazendo festas, deixem-me dar só esse exemplo.
E eu me incluo nisso e medito nisso e tento me corrigir sobre isso. E nós fazemos festas suntuosas para celebrar aniversários na nossa família. E alugamos um lugar, e gastamos dinheiro, e fazemos a grande festa, a melhor festa, e marcamos aquela data na vida da nossa família. E a festa dura 3 horas. Aquela comemoração dura 4 horas, dura 5 horas. E ali tem muita comida, e ali tem muita bebida, e ali tem muita confraternização, e ali tem danças, e ali tem alegria. Cheio de amigos, cheio de parentes, sem Jesus e sem salvação. E nós não paramos a festa para fazer uma oração testemunhando da nossa fé. Perdemos a oportunidade de dizer àquela multidão de amigos e parentes que vieram à nossa festa sobre a fé que nós professamos. Nem uma oração. Não estou falando de chamar pastor para fazer uma pregação. Tem pastor que inclusive se empolga, né? E vira o centro da festa, prega 1 hora, 1h15, cansa os convidados. Não estou falando nem de pregação. Estou falando de uma oração que pode ser feita por um pai de família, pode ser feita por um parente querido que tenha fé em Jesus Cristo. Nem uma oração. Não compartilhamos. Quando a mensagem precisa ser dividida com aqueles que estão ao nosso redor. Agora deixe-me dar uma palavra aqui sobre coisas que Deus trouxe ao meu coração enquanto estudava esse texto esta semana, que é o povo de Israel e os egípcios. Quando nós estudamos essa história, irmãos, lemos essa parte da palavra de Deus, assim, do nada, vem ao nosso coração o seguinte pensamento: o povo de Israel era bom, e o povo egípcio era o quê? Ruim. Não é isso que vem à nossa mente? Os egípcios eram ruins, Israel era o queridinho do Senhor, era o povo bom. Só que quando eu fui lá para Deuteronômio capítulo 9, para ler alguma coisa sobre o povo bom, o povo queridinho, o povo de Israel, a Bíblia diz assim: povo de dura cerviz, povo que provoca a ira do Senhor, desde o Egito até Canaã, fostes rebeldes contra o Senhor. O coração, irmãos, de todo o homem, em todas as nações, seja em Israel, seja egípcio, seja americano, seja brasileiro, o coração de todos os povos, de todas as pessoas é mau. Deus está dizendo: vocês não são bonzinhos, não. Eu escolhi vocês pela minha misericórdia. Mas no coração, na vida espiritual, vocês são iguais aos egípcios. Leia Deuteronômio 9. Coração de vocês é igual, dura cerviz, provoca a ira do Senhor, pecando, idólatras. Desde o Egito até Canaã, tirei vocês do Egito do jeito que eu tirei, com milagres, e fostes rebeldes contra o Senhor. Coração mau. Todo coração na face da terra que não é regenerado pelo sangue de Jesus é mau. Regenerado pelo sangue de Jesus, continua mau. E aí nós precisamos entrar no processo de santificação das nossas vidas. Tem um detalhe interessante também no versículo de número 38 desse texto. O povo já está na estrada, já está saindo, já está indo embora. 12:38 tem um outro detalhe dentro desse ponto: o cordeiro pode ser ou deve ser dividido. Versículo 38, grande multidão de estrangeiros, de todo tipo,
seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas. Não era só Israel, o povo de Israel, que era prisioneiro, era escravo no Egito. Haviam ali outras nações. O Egito era a potência daqueles tempos, era o primeiro mundo daqueles tempos, em exército, na sua economia, e escravizou gente de todas as nações. Quando Deus abençoa e manda e dirige Israel para sair do Egito, o texto diz que esse povo, que não era de Israel, outras nações, se juntam e saem, aproveitam a oportunidade e saem. Foram libertos juntos, foram abençoados juntos. Deus não mandou Jesus só para os judeus. Ide aonde, irmãos? Por todo o mundo e pregai o Evangelho. Meus irmãos, a igreja precisa ser bênção, a nossa igreja precisa ser bênção não só aqui em Newark, na grande Newark, a nossa igreja fazendo missões, ela é testemunha até os confins da terra. Para todos, saíram juntos, foram abençoados juntos. Todos têm a bênção, podem alcançar a bênção da salvação e todas as nações entrarem juntos no céu. Assim como todas aquelas nações saíram do Egito. Luiz Palau, um evangelista argentino, é o Billy Graham da América do Sul. Falando sobre igreja para pastores, um tempo atrás, ele ilustrou a igreja de uma forma, vamos assim dizer, Luiz Palau, que me desculpe, mas uma forma meio louca. Luiz Palau diz sobre igreja, que nós, igreja, gente, somos mais ou menos como o esterco na fazenda. Quem veio da fazenda, quem veio de sítio, quem veio da roça, né, Zacarias? Vai fazendo aquele monte de esterco lá, para usar depois, né, nas lavouras e tudo mais. Luiz Palau diz que nós, como igreja, somos como o esterco na fazenda. Se ficar amontoado, ficar no culto de domingo, fede. Se ficar amontoado, fede, não fede? Agora, se espalhar de segunda-feira até sábado, vira bênção. Tem que espalhar. E aí vira o quê? Fertilizante. Vira bênção. Adubo. Que vai germinar. Onde estiver. A igreja tem que espalhar. Só um teste aqui para nós. 12:10 no meu relógio. De 12:20. No seu relógio deve ser 12:05. Não existe família mais desunida do que família dos relógios. Aliás, tem família, na verdade, relógio. Desunida pra caramba, né? Se nós resolvêssemos agora, eu fizesse a pergunta agora. Irmãos, amanhã, segunda-feira, 12:15, vamos nos encontrar? Dava jeito, irmão? Daria. Olha, um negócio complicado. Amanhã, essa hora, nós vamos estar espalhados. Se nós tivermos aqui 60 pessoas, nós vamos estar em 60 lugares. É impossível trazer amanhã, 12:15, nós mesmos aqui, quem está aqui, reunirmos novamente aqui. A não ser que alguém morra, né? Engraçado esse negócio, né? O parente faz aniversário, o vô faz aniversário, a gente telefona. Ô vovô, ô tio, dá um abraço aí, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Quando morre, a gente não telefona.
vai todo mundo para o velório. Já viram isso? Que negócio doido. Tem a cerimônia fúnebre, aí vem de longe, né? Vem de carro. O vovô faleceu, a tia faleceu, temos que ir lá. Aí tem a cerimônia fúnebre. Quando morre, aí a gente se reúne. Dito isso, eu volto ao meu pensamento. Nós precisamos, Deus quer que nós nos espalhemos. Por isso que eu falei de amanhã. Amanhã nós vamos estar espalhados pelo menos por 60 lugares, 50 lugares, dentro de casas, na escola, dentro de apartamentos, de casas. E ali a gente precisa ser fertilizante, e ali a gente precisa ser adulto, e ali a gente precisa ser adubo, adulto espiritual que eu estou falando, estatura de Cristo, e evangelizar. Dar nosso testemunho de Jesus. A igreja precisa ser bênção no mundo. Vou repetir aqui, né? O ideal do cristão é que ele tivesse os pés do testemunha de Jeová, o coração pentecostal e a cabeça dos batistas. Aí ninguém segurava a igreja. Ninguém segurava a igreja. Ninguém. Venham juntos. Vamos todo mundo sair daqui. Vamos dar testemunho. E ainda, irmãos, meu ponto 4 e último. Versículo 26, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Parece que o pastor está ficando enjoado em relação a esse assunto. Mas eu, inspirado, estudando, senti que devo compartilhar esse assunto com os irmãos. Versículo 26, é isso que eu separei aqui. Isso. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes o seguinte: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as nossas casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Vou destacar aqui, irmãos, quando os seus filhos perguntarem, digam para eles o que Deus fez por vocês. Uma ordem. Compartilhem dentro de casa com seus filhos, para que eles se lembrem do tamanho do Senhor, do que Deus é capaz de fazer, do tamanho de Deus. Não se esqueçam. Templo fechado, irmão. E aí eu não preciso falar só de templo evangélico. Posso falar de templo católico. Posso falar de sinagoga. Fechados. É porque o bastão não foi passado adiante. Os filhos, os netos, não foi passado adiante. Aí, esse monte de templos, de prédios fechados. A mensagem não está indo adiante. Meus irmãos, tomara que vocês concordem comigo. A geração dos nossos avós foi mais crente do que a geração dos nossos pais. E a geração dos nossos pais foi mais crente do que a nossa geração. Mais crente do que a nossa geração. E nós estamos mais crentes, ou estaremos sendo mais crentes do que a geração dos nossos filhos.
E a geração dos nossos filhos vai ser mais crente do que a geração dos nossos netos. Estão percebendo o raciocínio? Esse definhamento da mensagem do Evangelho ao longo das gerações está definhando. Está definhando. Basta perguntar aqui quem tem filho jovem, quem tem filho adolescente, para trazer para a igreja domingo de manhã. Olha nossos avós. Não tinha um carro, né? Na roça, na cidade, ônibus. Uma vez eu tive uma palavra das mais tristes na porta da igreja, mas eu senti muita misericórdia por aquele irmão. Ele era membro da nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, e ele tinha 6 filhos. Com ele e a esposa, davam 8 na casa. E ele me procurou um dia e disse: pastor, eu estou arrasado, eu estou arrebentado. O senhor chegou, a igreja ficou tanto tempo sem pastor, eu estou tão feliz, a igreja agora com pastor, a igreja está desse jeito, crescendo, gente chegando. Mas pastor, olha, pai, né? Pai. E meu pai era dessa igreja, me trazia nessa igreja, eu tenho um amor muito grande por esse culto, por essa reunião. Só que eu queria dizer para o pastor que eu só vou poder vir na igreja aos domingos de manhã. Porque não tenho dinheiro para pagar 8 passagens de ônibus 2 vezes no domingo. Eu ganho pouco. Estou procurando, minha esposa está procurando outro trabalho. Porque nós queremos ter uma renda que possamos comprar, pagar passagem de manhã no ônibus, 8 passagens, ida e volta, são 16, né? E vir à noite, mais 16 passagens. Eu estou triste porque eu não tenho dinheiro para vir na igreja de manhã e de noite, por causa da minha limitação financeira. E aqueles 6 filhos, assim, aquela escadinha, começando com 2 anos, assim, indo até os 10 anos. E ele querendo trazer os filhos para a igreja. E com essa tristeza no coração. E as famílias hoje, no Brasil está do mesmo jeito. 3 carros na garagem, 2 carros na garagem, 4 linhas de ônibus passando na porta da casa. E se os pais vão à igreja, e olhe lá. E olhe lá. Quando os filhos perguntarem para vocês o que é isso, digam: é a Páscoa do Senhor, é libertação, é festa. Irmãos, nós precisamos estancar, como se estanca sangue. Estancar esse esfriamento gradativo que está acontecendo na nossa fé. Isso é urgente. Isso é para a semana passada, para o mês passado, para o ano passado. Estancar esse esfriamento. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, capítulo 5, verso 7, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Páscoa, para lembrar uma libertação política. Saíram da escravidão do pecado. Jesus, libertação espiritual, nos resgatando do pecado, da escravidão do pecado. Mateus 26, os discípulos viram-se para Jesus e perguntam: mestre, onde queres que preparemos a Páscoa? Eram judeus. Ide a uma casa, peguem a casa emprestada lá, e nós vamos hoje, quinta-feira à noite, celebrar a Páscoa. E aí celebram, como judeus, uma libertação política. Terminam a cerimônia, comeram. Jesus pega da mesa pão, vinho,
e institui isso que o apóstolo Paulo falou aqui. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Este cálice vai lembrar o meu sangue. Este pão vai lembrar o meu corpo. Cálice e pão, a nossa Páscoa, vai ser a Páscoa nova de vocês, de libertação espiritual. De dentro da Páscoa judaica, Jesus institui a Páscoa que nos traz libertação espiritual. Meus irmãos, no Egito, a família podia ser pequena demais para um cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, nunca é pequeno demais para uma família. Legal, né, irmãos? Jesus, o Cordeiro de Deus, nunca será, não é, pequeno demais para uma família. Na verdade, ele é imprescindível. Precisamos dele. Precisamos dele. Precisamos dele. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus está falando que vocês vão ter vida nesse mundo, comigo, satisfeitos espiritualmente, e também da eternidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí ele vai e multiplica o pão do lanche do menino. Os peixinhos lá, os pães lá, o lanche que o menino levou para seguir a Jesus. Ele multiplica os pães e o texto bíblico diz que depois sobraram 12 cestos do lanche do menino. Qual é o significado disso? Jesus é o pão da vida e ainda sobra pão. É pão suficiente para alimentar toda a multidão. E a multidão dos que ainda vêm ou virão. Ele é pão suficiente. Amém, irmãos? Nesse espírito, vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Lembrando que Jesus é o nosso Salvador e ali naquele dia, Ele institui a ceia e diz, eu estou instituindo, nós vamos comer hoje o pão e o cálice e a gente volta a comer desse pão, desse cálice. Na casa de meu Pai. Quem pode participar da ceia do Senhor? Fazer isso em memória de mim. Quem já aceitou a cruz, quem já aceitou que o corpo de Jesus foi moído ali por você, por seus pecados, que o sangue de Jesus foi derramado por você ali, se você crê nisso de todo o seu coração, crer em Jesus, como crente, você creu, você anuncia isso para todo mundo, através do batismo. Você dá o seu testemunho público. E quando você participa da ceia, você está dizendo, Jesus morreu por mim, eu aceito o sacrifício dele, e eu quero propagar isso em todos os lugares. Eu não vou falar mais. Quero convidar você para baixar sua cabeça
e convidar você para prestar um culto individual a Deus agora. Você e Deus. Fala o que está no seu coração, abra seu coração para Ele, em gratidão. Depois que você fizer isso, sentindo-se bem, coma do pão, beba do cálice. Mas antes, tenha um tempo com Deus. Quem sabe Deus hoje quer colocar o papo em ordem com você. Faz tempo que vocês não conversam. Quer colocar a conversa em dia com você. Faz tempo que você não conversa com Ele. Ele está dizendo para você: filho, filha, eu quero ter uma conversa com você. Eu quero tomar um café com você. Nessa ceia, eu quero estar com você. Quero conversar com você. Conversa comigo, filho. Fala comigo, filha. Vamos colocar nossa conversa em dia, filho. Deus está gritando dos céus essa palavra ao seu coração. Nós vamos cantar o último hino do culto. E como sempre fazemos no nosso culto de ceia, nós levantamos uma oferta para ajudar necessitados, além do nosso dízimo que vocês já entregaram. Então, quando as salvas passarem por você, você sentir no seu coração dar uma oferta, vamos ficar de pé. Dê uma oferta para ajudar pessoas necessitadas. É remédio, é passagens, é compras que fazemos na área de beneficência para as igrejas, para as pessoas aí. Vamos ficar de pé e vamos cantar.